O Andrezinho, né? A ocasião que a nossa história é muito parecida, né? A vida não era fácil, a vida era muito difícil. Não lavei carro igual o Andrezinho, né? Mas trabalhei numa empresa que vendia carros usados, fazia lá a faxina dos carros, limpava de manhã cedo. E fiz direito, depois me formei em administração em empresa e fui convidado para trabalhar numa empresa. Era líder de mercado na época, shopping, né? assunto de varejista e de shopping center. Você tem mais de 30 anos de mercado de shopping center, mais né? de 30 anos. Agora, como humanizar essa relação? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Pivete, nosso programa semanal onde falamos de varejo, de empreendedorismo e olha que palavra difícil, e de pessoas, gente que faz a coisa acontecer. Meu nome é André Pivete, sou fundador e CEO, aprendi essa palavra há pouco tempo também, da First Class Home, a maior e melhor empresa de cama, mesa e banho do país. E tem ao meu lado a minha co-hoster, Tudo bem? Melzinha. Boa tarde, gente. Sou aqui uma grande aprendiz e é um prazer enorme sentar ao lado dessa fera e super referência do varejo. E no episódio de hoje temos uma pessoa muito especial. Seja muito bem-vindo, Antônio Mamed, CEO e fundador do grupo AM Malls, uma empresa que já está há 30 anos no mercado, planejando toda essa estrutura de shopping centers e centros imobiliários ao redor do Brasil inteiro. Seja muito bem-vindo. Aliás, só completando, uma das maiores referências da indústria de shopping center do país, né? É Porra, isso mesmo. São que 30 prazer. anos. Como é que a gente tem o constrói prazer de 30 falar anos? que é meu amigo, meu. Que legal. Eu que agradeço o André, nós somos amigos já há quase 30 anos, né, cara? Quase 30 anos. E a Mel, né, eu fiz vários elogios, né, que eu tenho assistido aí, Obrigada. acompanhado no Instagram, o movimento. Parabéns pela parte suave, né? Agora nós estamos comentando, né, sobre o tom da voz, né? Essa voz meiga, assim, encanta as pessoas e passa de uma maneira bem extrovertida, né? As coisas que você quer, as mensagens que você passa para o público, né? É a ideia. Parabéns. Obrigada. E a Eu gente que quer saber agradeço. da sua história. Como é que você fez para construir 30 anos de legado? Como que você começou nessa história de shopping centers? Como que é a sua história? Conta pra gente. Eu falei pro Andrezinho, né, a ocasião que a nossa história é muito parecida, né? Meu pai era funcionário público federal do Ministério da Saúde. Minha casa era eu e mais 6 irmãos, mais 2 agregados que eram sobrinhos da minha mãe, né? Meus primos. E a vida não era fácil, a vida era muito difícil para sustentar 11 pessoas ao mesmo tempo, né? Então, não lavei carro igual o Andrezinho, né? Mas trabalhei numa empresa que vendia carros usados. Então, eu fazia lá a faxina dos carros, limpava de manhã cedo, enfim. Arrumava lá o escritório e fiquei fazendo isso um tempão. E nas férias eu fazia horário integral, né? Na época da escola eu fazia meio expediente, acordava mais cedo um pouquinho, depois ia para a escola, depois voltava da escola e ia lá para fazer a manutenção dos carros, né? Passando Mel, me ajuda aí. Como é que é? Aspirador, não? Aquela flanelinha com flanela, né? uma flanela. Enfim, aí passava, limpava todo o carro, quando estava sujo eu aspirava, enfim. E fiquei fazendo isso um tempão, que me rendia uma graninha, né? E com essa grana, né? Todo moleque, como o André, gostava de soltar bola, jogar bola, soltar pipa, né? Então era o dinheirinho que eu tinha para fazer essas aventurazinhas, né? Ter lá meu quichute, né? Que na época, né? E comprar vareta de pipa para fazer pipa para vender também, enfim, sempre empreendendo, né? E, enfim, dali aí me formei, consegui formar em administração de empresa, depois fiz direito, depois me formei em administração de empresa e fui convidado para trabalhar numa empresa chamada Shopping Invest, que era líder de mercado na época, Shopping né? Invest. Um americano chamado Paul Duval. E assim, foi muito engraçado, eu conto isso, que eu cheguei para fazer as entrevistas, né? E você passei por todos os diretores na época e pergunta dali, daqui, enfim. E depois eu fui para a sala do Paul Duval, eram 2 presidentes, Paul e o Jorge, e foi assim, entre aspas, né, amor à primeira vista, né? O Paul se encantou e me deixou bem à vontade, né? E
Enfim, e a gente, ao longo da vida, né, André, a gente aprende a vender, né? Vender a imagem, vender o nosso propósito, nossos objetivos. Então, eu era muito focado nisso. Eu falei, pô, não vou perder essa vaga. Tinha mais 2 lá fora esperando. Eu falei, pô, é comigo. A gente só não pode perder pra gente, não pode né, perder pra De gente. jeito nenhum. E aí eu sei que eu encantei o Paul, que quando eu terminei a entrevista com ele, ele pegou a estante dele assim, tinham vários livros. E aí ele, aqui, toma aqui, ele me chamava de Mamedon. Mamedon, tu fala inglês? Eu falei, pô, mais ou menos. Aí ele falou, pô, não tem problema, aprende. Aí pegou, foi pegando. Aí, pô, estuda esses livros, me deu um monte de livros para estudar. Era uma quinta-feira, terça-feira você volta, que você vai ter uma entrevista com o Nelson Forquim de Almeida. O Nelson era o papa da história na época, de shopping center. Eu falei, tá legal. Aí fui para casa, passei o final de semana todo lendo aquele material todo. Claro que eu não li tudo, né? Fazia resumo, li as coisas mais importantes. Pena que não tinha IA naquela não época, né? tinha IA, Puxa né? vida. Não dava pra fazer um resumo bacana. E aí eu fui para a entrevista com o Nelson Forquim de Almeida. Né? E naquela época podia fumar no escritório. Pô, o cara fumava pra cacete. Aí, e tomando café e fumando. E aquela fumaça me incomodando, mas ele insistindo, perguntando, falando, e eu respondendo, né? E às vezes você usando o racional, né, para responder, né, porque era coisa meio lógica. Eu pegava assim uns parâmetros e respondia. E chegou no final, essa história meio triste, né? Chegou no final, ele triste pela sequência. Aí o Paul entrou na sala e aí ele falou, pô, consegui o meu substituto. Estou escolhendo o meu substituto. Aí eu, fiquei, caramba, né? E, infelizmente, quando eu fui para a empresa, 6, 7, 8 meses depois, ele veio a falecer. E eu virei um coringa da empresa, fazendo um monte de coisa. E viajando, enfim, participando desse planejamento comercial todo, da estrutura, dosagem de mix, escolha de mix, né? Percentual de locação, enfim. Aí virei um coringa. Aí depois fui para Brasília, fui para o Rio Grande do Sul, voltei para o Rio, fizemos Iguatemi em 96, fizemos o Grande Rio. Aí dali para ali foi a frase que às vezes o Eduardo Carlier falava, eu cito sempre ele, que o shopping center é uma seita, né? Ou você aceita ou não aceita. Eu fazia esse trocadilho. E aí é uma coisa apaixonante, porque é contato direto com as pessoas que estão trabalhando no varejo, que vivem do varejo. Você começa a entender as necessidades das pessoas, os sonhos das pessoas, né? Muitas vezes, assim, como eu participei uma vez aqui no Rio Office Mall, aqui em Jacarepaguá, em 2000, o Geraldo Aragão me chamou para conversar com ele, eu fui lá, nada. Era uma reunião que estavam todos os lojistas dentro do cinema, né? E ele, mas chegou o Antônio Mameli, não sei o quê, eu fui, falei, que isso, cara? Ele falou, não, nós estamos tendo uma reunião aqui, importante sua fala, falar da tua experiência de shopping center. E aí, nesse dia, eu falei para cada um deles, né, que tinha dentista, advogados, engenheiros, só não tinha varejista. Agora, Mamed, puxando esse assunto de varejista e de shopping center, te fazer uma pergunta, assim, eu estou nesse mercado não há tanto tempo quanto você tem mais de 30 anos de mercado de shopping center, mais né? de 30 anos. Agora, como humanizar essa relação, onde, de um lado, você tem hoje os lojistas de shopping center esmagados por custo de ocupação alto, né? A gente sabe disso, esmagados por um imposto que você hoje tem mais de 10 anos que o Simples Nacional não sobe, então você fica amarrado naquela faixa, e esmagado pela história do custo de funcionário, que também é alto. Por outro lado, a gente percebe que da época que começou a entrar muito fundo de investimento dentro do shopping center, as relações que eram muito mais diretas com o superintendente ou direto com o gerente comercial, elas se perderam um pouco. E a gente sente um distanciamento entre as pessoas, que eu vou dar um exemplo bacana do carinho que as pessoas da Ancar, por exemplo, sempre tiveram com o lojista. Era aquele negócio de abraçar o lojista. Óbvio, a gente sabe que tem várias maneiras de falar não. Né? Não faz parte do jogo. Aqui, sem querer colocar shopping center como vilão e lojista como mocinho. Mas eu percebo que no dia a dia o trato piorou e a distância é muito grande
entre o lojista, que na verdade está ali, que deveria estar com mão abraçado, está junto com o shopping, e o povo do shopping center. Como que a gente pode criar na tua cabeça, porque eu sei que você é um cara muito religioso, é um cara que gosta de gente e que a vida inteira preservou bem isso. Isso, sem dúvida. Né? Como a gente consegue humanizar isso, Mamed, para que a gente consiga ter relações, por exemplo, como uma relação que eu tenho com você há mais de 20 anos? Sem dúvida. Não, o que eu vejo, André, hoje que as coisas mudaram com a entrada de fundos de investimentos, é que a relação ficou uma relação contratual, locador e locatário, e tem uma premissa básica nisso, né? Esquece de colocar que o locatário, nesse caso, é o meu principal cliente. Né? Deveria ser, né? É o meu principal cliente, não deveria não, é o meu principal cliente. E aí tem uma frase, né, que eu escutei uma vez, bem propícia para esse negócio, o meu cliente eu carrego ele no colo, né? Eu dou todos os mimos a ele, né? E trato ele da forma que é o meu cliente, que é o meu ganha-pão, entre aspas, né? Então, eu vejo muito hoje que eu participei, né, do fundo HSI, Safi e tudo mais, e eu via que a relação só era baseada só na relação contratual, que vale o que está escrito, né, que tem uma norma jurídica, pacto sunt servandi, você é escravo do que pactua, e na relação financeira. Então, o shopping tem uma avaliação, 20 mais, 20 menos, né? Os que faturam mais, que pagam mais, e o que a performance é ruim, os 20 menos. Então, existe essa relação. E assim, o que eu vejo, como você citou a Ancar, né? Eu gosto muito da maneira com que a Ancar, apesar de ser uma empresa que também cumpre lá as suas obrigações contratuais, exige as obrigações contratuais, mas ela dá para o lojista a oportunidade de trazer um pouco o lojista, escutar o problema do lojista. Nem todos são iguais, claro, a gente sabe disso. Claro. Né? São dentro daquele contexto, tem os diferentes, né? Que estão, às vezes, pessoas que talvez, por um motivo ou outro, não vou fazer julgamentos, mas que não vão agir da mesma forma de um cara que age corretamente, às vezes está passando um problema, alguma coisa assim, e vai com o coração aberto, sinceridade, solicitar um desconto, ou vai solicitar que a administração o apoie de uma forma ou outra. Então, eu vejo assim, várias empresas hoje. Você tem a Allos, que é um fundo, que hoje a Allos, a Allianz, que perdeu, que era Nacional Iguatemi, passou a Allianz, e o fundamento era um mesmo capital aberto. Era uma empresa quase que familiar, que as pessoas que estavam trabalhando na Allianz já estavam trabalhando na Allianz mais de 30 anos, 40 anos. Agora perdeu um pouco esse foco em virtude da questão do fundo. E como ela é a maior empresa hoje, shopping center da América Latina, é a referência, né? Então, eu não vejo, como a gente às vezes percebe, e hoje, tá lá na natação hoje cedo, estava conversando com um senhor que morou em Singapura, e ele está falando, cara, assim, o ser humano é igual pombo, tem que andar em bando. Um tem que estar do lado do outro ali, conversando, falando, propagando, enfim. Aí ele falou, já percebeu? Quando você conta uma coisa sua, feliz, né? Pô, aconteceu isso, assim, 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 a pessoa, legal, né? Bacana. Mas quando você conta um episódio de tristeza, né? A pessoa fica mais atenta, presta mais atenção e vai reproduzir aquilo para as outras pessoas. Aí ele falou, viu como é que é incrível essa relação do ser humano, né? A felicidade não se propaga tanto, mas a tristeza vai embora, né? A pessoa quer, por isso que os jornais propagam essas tristezas, né? Desgraça vende sempre muito mais, né? Vende mais. Impressionante. Outro dia, Mamed, só te cortando aqui, outro dia eu fui passear num dos shoppings da Barra da Tijuca. Cara, tinham 85 lojas fechadas. 85 lojas fechadas. Nesse mesmo shopping, a First Class tinha uma loja de 48 metros quadrados. Eu vou dar só um exemplo para você de como, às vezes, as coisas não são costuradas de uma forma com que deveriam. A First Class é uma empresa vendedora. Você sabe disso. A gente funciona bem na maioria dos lugares, com uma margem apertada, mas funciona bem. Cara, e a história do GPM, chega uma hora que é impraticável. É normal. A venda não acompanha o GPM, infelizmente. Gostaríamos que fizesse.
Cara, chegou um momento que a gente saiu de uma loja de 48 metros quadrados, há pouco tempo atrás, para uma loja de 24 lojas. É praticamente... 24 metros. Né? 24 metros quadrados, né? É praticamente uma loja de... Pô, né? Minúscula. A loja para vender pipoca, com todo respeito à pipoca, né? Cara, ao mesmo tempo, 85 lojas fechadas e em momento nenhum, quer dizer, a minha posição enquanto franqueador foi deixar claro para minha franqueada, fecha, que daqui a pouco a gente volta. Né? Porque a gente sabe como funciona o fundo. O fundo não tem a visão clara do custo de ocupação da unidade que está ali. Ele está preocupado com a vacância. E na vacância ele acaba fazendo condições diferenciadas de uma loja que já está lá dentro, que na minha ótica não deveria acontecer. Moral da história, trocamos de ponto, fomos para uma loja de 24 metros quadrados, onde não tem outra loja de roupa de cama dentro do shopping e com várias outras oportunidades de migração. Quer dizer, cara, a gente consegue ver que não tem uma sensibilidade da nossa época lá de trás, do superintendente que abraçava a gente e andava. Por exemplo, eu tenho um franqueado da minha rede, que é o Galindo. Pô, o Galindo era meu superintendente, cara. É verdade, Guatemi. Não é verdade? É, Pô, Francisco Ferraz, outro cara brilhante de shopping. Eu estou falando aqui 2 nomes que passaram pela minha cabeça, né? Mas assim, cara, às vezes é uma insensibilidade de algumas empresas que você fala assim, puxa vida, o que falta para isso? Eu digo, Andrezinho, perdeu a identidade, né, cara? Que você está falando de fundos, né? Então ali está um camarada que que representa o fundo e faz os relatórios dele baseado no escopo que o fundo passa para ele. A performance dele está muito ligada às bonificações. Perfeito. Né? E, enfim, perdeu aquilo que nós tínhamos no passado, né? A questão do dono, né? Isso, exatamente. Em Guatemi, você tinha lá a família Gereissati, os Carvalhos, Sérgio Carvalho, ele andava no shopping, né? O próprio Renato Rick, ia nos shoppings, visitar os shoppings dele. Eu vou fazer um comentário, Hoje com relação ao Marcelo Carvalho, por exemplo. Um comentário maravilhoso aqui. Conjunto Nacional, loja da First Class, há muitos anos atrás, né? Na época que a gente botava ainda caixa de papelão com base embaixo, com o produto crescendo. Passeando ele com uma pessoa de dentro do shopping, ele, essa loja, olha como é que essa loja tá esquisita, tá feia. Aí ele perguntou assim, encontrou comigo, ô André, tudo bem? Eu falei, por acaso eu estava em Brasília. Tava eu e o Paulo Renato, que é nosso franqueado de lá. Ele, André, tudo bem? Como é que tá vendo? Eu falei, tá ótima. E aí ele, pra pessoa, que eu realmente não lembro o nome, tá pagando a conta em dia? Tá, tudo bem, vambora. Isso pra mim é shopping, né? Você fala assim, É verdade, cara. E hoje eu vejo isso, rapaz, perdeu a identidade. Que assim, as ferramentas que o shopping tem hoje, no outro dia eu estava falando sobre isso, participei daquele Re-Innovation lá, falando de tecnologia, e falando, se você for estudar a história do comércio e ir lá nos primórdios lá, o comércio daquela época era mais ou menos igual ao que você pratica hoje. A diferença daquela época lá, dos primórdios até agora, são as ferramentas que você tem para você fazer consulta, para você poder impulsionar seus negócios, para você fazer... Quando eu olhei assim, mercado persa, né? Aí você olha, rapaz, assim, o mix, os caras formavam um mix, né? Aí, era mercado aberto, mas aí tem a chuva, tem o sol, aí os caras, faziam aquelas galerias e mais ou menos assim, sim, né? Caixas, e, era para vender, o cara tá ali para vender, não tá para brincar. Saiu de casa para vender, para fazer comércio. Então era mais ou menos isso. Aí o que eu falei na época lá do Rio Innovation, eu falei, cara, mudou, foram as ferramentas. Hoje você tem muito mais ferramentas, tecnologia para você impulsionar mais. Então deveria a venda ser muito maior. Hoje, pela internet, você pega um material aqui, está vendendo lá para Manaus, né? A entrega, sem taxa de entrega. O modelo mudou, né? Mudou totalmente. Agora, a forma do comércio, do que existia lá e o que existe hoje, o conteúdo, a ideia é basicamente a mesma. Shopping center, a ideia é basicamente a mesma. O que eu fico chateado às vezes, que eu vejo, por exemplo, shopping hoje tem inteligência artificial, ela tem o mailing da região toda dele lá,
tem ferramentas que pode auxiliar o cliente dele, que é o lojista. E aí a gerente de marketing, o pessoal de marketing fica trancado em copas, né? Sim. O que ele Saber. deveria era Sim. passar isso tudo de forma gratuita para o camarada, porque o cara já paga o condomínio, já paga a taxa Perfeito. de marketing. Passar e auxiliar ele e fazer promoções conjuntas. Eu lembro, André, Iguatemi passando aquela fase toda, e aí tinha lá, era estacionamento, 10% de desconto na First Class para comprar, enfim. Várias e várias parcerias montadas com várias lojistas, parcerias verdade. montadas com lojista. E aí eu fico triste quando o cara fala assim, os 20 mais e os 20 menos. E aí, o que você faz para os 20 menos? Né? Vai deixar o cara morrer? Aí eu não dou desconto para o cara que está lá, que eu já conheço o perfil dele, que eu posso tentar ajudar de alguma forma, aí eu deixo ele morrer para botar um cara no lugar dele, com um custo talvez menor do que o do É uma camarada. situação da total falta de Falta empatia, né, empatia. Mamed? A gente tem algumas ideias aí, a gente tem alguns projetos que nós estamos desenvolvendo fora e tem algumas coisas assim que a gente nós viajamos, aí eu olhei, eu falei, pô, que encanto bacana. Eu não vou dar segredo pro pessoal, não. Pessoal, quando nós estivermos à frente aí do projeto de Limeira e outros projetos que nós estamos vendo, aí mas é encantador a participação do público consumidor, aquela coisa do cara se pertencer ao empreendimento, entendeu? Quando a gente fala assim, como é que faz isso para vender? Beleza, existe uma regra, né? A regra foi feita de forma financeira. O potencial, por exemplo, falar lá da Tijuca, o potencial da Tijuca é 8 bilhões e 500 milhões de reais de demanda qualificada, dinheiro que está ali. O concorrente só consegue capturar 18,9%. Então fica dinheiro flutuando ali onde as pessoas saem para outros lugares, para Aliás, o restaurantes. teu projeto do Shopping do América, eu vou te falar uma coisa. né? Nossa Senhora. Espetáculo. Para mim, é o melhor projeto em execução do país. Do país, não tenho dúvida. Eu acho que é a melhor disparado, por todas as características. Demanda qualificada, 2 minutos do metrô, onde você estende sua área as suas áreas de consumidores, né? Chegando lá, pode chegar a glória. Pô. O cara pega o metrô, posso ir para Botafogo ou posso vir para Tijuca, né? E se eu oferecer para ele coisas diferentes do que o outro oferece, eu vou captar esse camarada para dentro do nosso shopping. Tem a zona portuária que está crescendo ali, trazer para cá também, para dentro do shopping. O centro Enfim, da cidade que vai centro virar da cidade também. E ao longo desses 30 anos, você vem enxergando, então, estratégias diferentes nesse planejamento e nessa administração dos shoppings por conta desse mundo digital que vem chegando cada vez mais forte? Como que é isso? Também. Eu vejo o seguinte, eu vejo, como o André falou há pouco, eu vejo que o shopping center, em termos de administração, ele regrediu um pouco, né? Por perder essa identidade. Né, que o dono, tem os ditados todos, né, o dono que engorda pouco, barriga no balcão e tudo mais. Quando você tinha as famílias que eram proprietários do shopping, os sócios dos shoppings, né, era o contato direto. O cara estava lá dentro do shopping. Às vezes você andava no shopping XYZ, você encontrava o Sérgio, encontrava o Renato, enfim, eles estavam ali. E eles sentiam a necessidade, de uma forma ou outra, de ajudar, porque, enfim, a visão é o meu cliente, é o lojista. O que eu tenho que fazer para esse cara vender para eu poder ganhar mais? Perfeito. Né? Essa é a visão, pô. Esse é o mesmo racional que eu uso como franqueador o tempo todo. todo. Eu tenho 3 clientes, Mamed. 3 clientes. Meu primeiro cliente são os meus franqueados e franqueadas. Meu segundo cliente é a minha equipe de venda. E meu terceiro cliente são as minhas consumidoras. E a importância para mim é exatamente a mesma. Porque assim, eu vivo desse tripé. E eu tenho que atendê-los muito bem. É a minha obrigação. Não, tu não falou do teu produto, né? Tu falou do produto, não, né? Eu falei dos 3 primeiros clientes. Né? Porque assim, cliente que a gente tem são os nossos franqueados, são nossos funcionários e são nossos clientes em si. Depois tem o segundo tripé, né? Que é produto, pessoas e processos. Isso é verdade. E o que eu vejo hoje diferente, respondendo a pergunta da Mel, são essas ferramentas. E aí alguns shoppings estão usando essas ferramentas de forma assim, bem pontual, né? Usando inteligência artificial, identificando o cliente, conduzindo o cliente dentro do shopping, né?
sabendo quais compras que o cliente efetua em determinados lugares, quanto compra mais, enfim, dando desconto, chamando o cliente para o shopping. Só não chama para participar, né? E aí é o segredo que eu acho que é um segredo do segundo passo ao terceiro passo. É fazer esse cliente, consumidor que está ali me prestigiando, porque ele pode ir para o outro concorrente lá. É igual a First Class, ele pode pegar e ir para um outro concorrente da First Class. Mas aí, por que eu vim para a First Class? Porque, porra, todas as lojas, o André sabe disso. Eu comprei lá, fiz lá meu enxoval lá de Sergipe, porra, menina me atendeu assim, eu falei, ia comprar 2, 3 negócios, me encheu de bolsa, saí cheio de bolsa de lá, e pode parcelar, pode fazer. Aí vim para cá para comprar, fui comprar o lençol para cama, né? Daí eu assisti aí a tua mensagem no Instagram dos 400 fios, né? Aquela explicação. Sim. E é bacana aquilo, né? Explicar para o consumidor como é feito, por que a diferença, a qualidade e tudo mais. Daí eu fui comprar os lençóis lá, que eu comprei uma cama maior, e a menina, porra, pegou, me mostrou a diferença. Eu falei, eu não posso ficar mais sem isso aqui, eu quero comprar isso aqui. A forma de pagamento... A gente conversa, né? Mas... Agora eu quero comprar e você vê como o ser humano acostumado. faz a diferença. Né? É verdade. Você tá falando de o ser humano é atendimento, tudo, de gente. É tudo. E eu ligo para ele, às vezes passo, André, estou com a vendedora aqui, e aí eu notei o seguinte, que não é questão da menina que me atendeu bem em Sergipe, que a menina que me atendeu bem na Tijuca, que a menina que me atendeu bem em outro lugar, entendeu? É a qualidade do atendimento, do treinamento ali, daquela coisa de falar assim, pô, eu pertenço a uma família First Class, né? Eu estou ali dentro da casa. Eu entendo do que eu estou falando, entender do produto, entender da qualidade do produto. E aí, às vezes, tem aquela venda que é mais fácil, que a pessoa chega já direcionada, compra, mas tem aquela venda que ela fala, pô, esse cara está escolhendo isso aqui, 100, 200 fios, coisa e tal, mas tem esse material que eu estou olhando para ele aqui, ele vai pagar esse material aqui. E aí ela faz a venda, mas a venda com alegria, foi o que eu falei com a Mel, que ela passa alegria, passa aquela coisa suave para as pessoas, né? E isso é bacana. E essa é a maior dificuldade, né? Porque por ser muito capilarizado, por terem muitas regiões diferentes, são mais de 250 unidades, como é que a gente passa a mesma mensagem para todo mundo? Como é que todo mundo recebe a mesma mensagem e consegue passar para o cliente da mesma maneira? Acho que esse é o maior desafio que a gente tem, né? Mas eu vou responder, foi o André que respondeu, né? Olhando nos olhos, sendo sincero, trabalhando com as pessoas com urbanidade, sendo humana, tem uma série de coisas, né? Aí você passa essa confiança, né? Que eu tinha um professor de administração que ele falava o seguinte, o segredo da administração é fazer com que as pessoas façam o que você tem idealizado, que elas comprem, entrem no seu sonho e realizem, né? Porque aquela oportunidade de talvez ser um franqueado futuro, ou pegar uma loja, ou enfim, ou crescer dentro da empresa e ter esse ambiente bacana, é o que encanta as pessoas, né? Imagina você, eu não vou falar o nome da empresa, mas eu fui sócio de uma empresa, porra, aqui é 220, todo mundo 220, porra, 220. Eu falei, porra, aí, caramba, todo mundo chegava já tenso, já, né? Que, porra, obrigação, aquela coisa toda. Eu não. Já trabalhei em lugar assim também, meu Deus do céu. Você chega lá na minha empresa lá, cara, porra, tudo... Eu brinco com todo mundo e... pô, nós somos iguais. Enfim, o doutor Enéas, né? Ele tem vou mandar para vocês depois, e ele explicando a questão do ser humano, né? Infelizmente, somos todos infelizmente não, somos todos iguais, felizmente, e todo mundo cabe uma função, né? Então, cada um exerce uma função para que o todo funcione, né? Já imagina se na rua não tivesse o cara que fosse colher o lixo, ou a empresa coletora de lixo, o outro que mexe na parte elétrica, o outro que mexe na parte de tecnologia. Perfeito. Eu não entendo. Cada um com a então, mesma cada importância, exatamente. Mesma importância. Exatamente. É como o time de futebol. Tem o pô, camisa 10 que, por acaso, é o que cria, mas ele só cria porque tem os caras lá atrás tomando conta do gol. Se não tiver, já era. Já é. E tem a frase, né, que é uma frase que norteia o varejo, né, pô? O consumidor pode demitir desde o faxineiro até o presidente da empresa. Ponto. Exatamente. Se ele não gostar, e quem são fez down. essa frase quase não conhece de varejo. Né? Quase não conhece de varejo.
Então, o que eu vejo hoje, respondendo assim a última pergunta, eu acho que falta essa identidade, essa coisa que perdeu, entendeu? Não pode ser só mecânico, como eu vejo às vezes, né? O cara, sou superintendente, sou gerente geral, marcar uma hora para eu falar com o lojista tal, fazer isso, fazer aquilo. Não, tá disponível 24 horas ali para o cara, porque a bonificação dele vai ser da venda do André, que vai bater as metas dele, o outro bater as metas dele, e auxiliar aqueles que precisam, que você tem as ferramentas na mão. Pô, sentar com um cara com carinho, vem cá, meu amigo, olha só, tem aqui o mailing, quero te ajudar, vamos fazer uma mala direta, vamos fazer promoção na tua loja, vamos estudar aqui, tem o meu financeiro que vai estudar contigo aqui, que às vezes o cara não é talvez tão profissional. E é normal não ser tão. É normal. Normal, é pô. normal. Agora, quanto mais Antigamente informação era pior, você dá pro cara, melhor ele vai dar o resultado. Antigamente era pior, pô. Eu tenho passagens engraçadas, André, e quando no Rio Grande do Sul, né, trabalhando lá fazendo um shopping, né, e o gaúcho assim, o Rio Grande do Sul é um estado que às vezes assim, o gaúcho é chato, o gaúcho é não sei o que, barricha, nada. Quando tu conquista o cara, né, ele é meio desconfiado, mas depois conquista, o cara abre a porta, quer te chamar para comer churrasco todo dia, com costela e tudo mais, é bem família mesmo, traz você para dentro, e se confundir, o cara se ferra. Porque assim, quando você conhece uma família lá, gaúcha, né? Pô, vem a filha, te abraça, vem a mulher, te abraça, te aperta, te abraça, vem o cara te dá aquele abraço forte e tudo mais. E assim, carioca, aquele jeito carioca, vem a mulher do cara, pô, te abraça. Pô, para aí. Se pensar diferente, sabe, é a maneira afetiva que eles têm para. E aí o cara falando, negociando lá o contrato de shopping, o cara não tinha loja de shopping center, né? Aí, pô, que aluguel percentual isso aqui? O que é isso aqui? Aluguel percentual, o que é isso? Aí eu fui explicar, né, o que era aluguel percentual, fazendo lá o cálculo para ele. Nem minha mulher sabe quanto eu ganho, quanto mais você vai querer saber quanto eu ganho. Não vou pagar isso, não. Enfim, mas são passagens de shopping center, né? Mas falta isso hoje, falta esse cuidado com o consumidor do shopping, que sem lojista não tem shopping. Não, e eu sinto do lado de cá também, Mamed, assim, agora eu vou entrar para a área do franchising, né, que é o meu setor que eu sou apaixonado, porque a gente consegue ter essa relação humana dentro da First Class, e eu sinto que o setor de franchise também é a mesma coisa. Tem modelo de negócio que eu não me conformo. Por exemplo, a gente sabe que a imensa maioria, tem muita gente boa, tá? Tem muita gente boa, eu vou dar um exemplo aqui, Boticário, meu Deus do céu, que trabalho fantástico. Eu vou dar um outro exemplo que eu gosto muito, o trabalho da Lupo, são dois exemplos que tem entre várias. Espoleto também. Espoleto, tem muita gente boa. Agora, você coloca uma equipe de vendas para expansão de franquia, onde ele ganha dinheiro sobre abertura de loja. Normalmente, essa equipe não está preocupada onde ele vai abrir, de que forma ele vai abrir, qual custo de ocupação ele vai ter, qual a maturação para o negócio. Em contrapartida, se eles mudam o modelo e esse mesmo time é preparado para ganhar por desempenho do resultado do franqueado, que deveria ser assim. Que deveria ser assim. Você imagina o tempo que esse cara. Porque assim, a pessoa abre até 5 anos, o nego vai embora. Assim, a gente sabe que com a franquia melhorou isso, né? Porque é um modelo mais preparado. Mas, mais uma vez, se a gente conseguisse humanizar o lado de cá também, que é o lado da franquia, do franqueador como um todo, e eu estou falando, agora eu estou colocando o chapéu para um monte de gente aí colocar. Se a gente conseguir humanizar esse lado, onde as equipes que têm resultados sob expansão, de fato, tiverem um percentual sobre abertura, mas um percentual maior sobre o resultado da loja, eu acho que nós teríamos um futuro muito melhor para o franchise brasileiro. É o que eu, assim, falando do lado que eu falei agora, do lado do shopping center, é coisa semelhante, né, cara? A escolha do lojista, do mix do shopping, para não afetar o outro lojista, não ter uma loja, cama, mesa e banho, ter 5 lojas de cama, mesa e banho, num espaço que cabe 2, uma, enfim.
fazer essa dosagem de mix e trabalhar. E eu acho que o que você falou agora com o franqueado, que a gente vê aí acontecendo direto, o cara não está preocupado com isso. O cara paga a taxa de franquia, paga lá, gasta um dinheiro, né? Vê se o cara tem condições financeiras para montar a franquia, monta a franquia do camarada e não tem essa questão da performance, né? Está preocupado, esquece que tem um monte de CPF que está por trás daquilo, ali por trás, e a vida da pessoa, né? Exatamente. É a vida da pessoa, você destrói uma vida. Pô, o cara conseguiu juntar o dinheirinho dele ali, tem 500, 600 mil reais, não está preparado e quer ser varejista. Então, aí você... Pô, o cara que está vendendo a franquia, que está ganhando em cima ali, não está preocupado com isso. Aí, às vezes, coloca numa condição ruim, coloca num custo de ocupação ruim, e o cara tem que se virar ali e não aguenta ficar um ano depois, 2 anos, porque de até menos tempo que morreu. Porque, de fato, o modelo é um modelo que precisa ser repensado. Outro dia eu estava conversando com o Riso. O Riso é um dos papas do franchise brasileiro. Eu tenho a felicidade de ter uma relação boa com ele. Ele é um cara que briga muito com isso, sabe? Com relação a esse modelo de negócio. Assim, o Brasil como um todo, eu não sei lá fora do país como é que é, mas assim, o Brasil como um todo precisa rever esse modelo do franchise, que é um modelo que realmente pune quem está de coração aberto e está preocupado, de fato, em operar bem, porque assim, a pessoa que é candidata à franqueada, ele está ali com o nível de empolgação lá em cima e o nível de preparo lá embaixo. A gente precisa ajudar esse cara a que ele não transforme o sonho dele em pesadelo. E o que acontece no dia a dia com esse modelo de muitas e muitas franqueadoras é que você, na verdade, você transforma a vida desse cara no inferno. Acaba casamento, acaba a saúde, acaba uma série de coisas que, poxa, você pode... falar o pior, né? Que às vezes tem pessoas que até se matam, né? Pô? Com certeza. Não, se sente destruída. Isso eu falei, André, em 2000 aqui no Rio Office Shopping, né? Como eu estava falando naquela hora. Então, pô, tinha tudo. Menos varejista, menos lojista. Então tinha dentista, tinha psicólogo, tinha tudo. Eu falei, pô, mas quem é varejista aqui? Quem é que trabalha, que vive? Tudo bem, você é bem formado em advocacia, você é bem formado na sua função de dentista, engenheiro, psicólogo e tudo mais. E o varejo, quem entende de varejo? Então, assim, não adianta você, vou abrir uma loja, vou deixar minha mulher, vou deixar minha filha, vou dar... Deu um problema. E a gente já viu isso várias vezes. Abrir loja para amante, para filho, e depois culpar o filho porque o resultado foi ruim. É que o cara não estava preparado para aquilo. Então, é uma formação. Quantos anos você, levou estudando, lendo pra caramba, se aperfeiçoando, olhando teus concorrentes, vendo para você falar, hoje eu sou o cara que, sou um papa do assunto. Né? Não, e tem mais, hein? Eu sou um papa do assunto. E tem mais, e a gente nunca a gente está, né? Porque se eu parar de estudar, parar de me envolver, já verdade, era. Que vem o outro, vem e engole, né? Porque o mercado é assim, né? Você não pode parar nunca. E como que foi esse momento durante a pandemia de flexibilização entre o shopping e o lojista? Como é que foi essa parte? Os profissionais, de shopping, né? As empresas, são empresas profissionais, eles administraram bem esse negócio. Né? Era bom. Administraram bem. Os pequenos, né? Chopeiros, vamos colocar assim, aí que não souberam administrar. E aí hoje estão pagando esse preço. Né? Eu vejo aí um monte de gente pagando um preço caro. Sergipe tem um shopping lá, o cara pagando um preço, hoje está com concordata, está negociando com a dívida altíssima, quer vender o empreendimento, não consegue, é preço bom a beça. Né? Eu estive com ele aqui no Rio, e conversei com ele e tudo mais, mas ele ainda está assim, relutando um pouco, né? Mas os profissionais de shopping center conseguiram entender, conseguiram fazer assim, boas parcerias com o lojista, entendendo o momento. Os pequenos donos de propriedade de 1, 2, 3 shoppings que não tiveram sensibilidade, estão pagando por esse preço hoje. Porque é o efeito bumerangue, né? Você vai jogar e vai voltar para você, não tem jeito. Vacância, enfim, né? Você vê hoje aqui na Barra, o André citou, vou falar o nome, o Via Parque, né? O Via Parque hoje foi comprado pela HSI, né? A HSI é uma empresa de São Paulo. Acho que está com o único shopping aqui no Rio, é o Via Parque.
Então, assim, por mais que ela queira trazer a administração de São Paulo, por mais que queira fazer as coisas, tem que ter esse contato, assim, né, de experiência, de confiança, de longo tempo, para poder reverter a situação e saber analisar os seus concorrentes, né? Que, assim, a gente sempre, quando planeja shopping, tem o shopping concorrente e tem o shopping espelho. Pô, você tem que olhar o shopping espelho, pô, né? O shopping espelho é aquele que tá bonitão, pô, tá com as marcas. Agora tem sempre, você fazendo análise SWOT, tem sempre tem, né? Você sempre vê uma brechinha ali que você vai entrar. Pô, é por aqui que eu vou fazer diferente um pouquinho dali, mas o restante eu vou copiar, porque o cara já tá ali um tempo enorme. Então, acho que falta essa sensibilidade ali de negociação. E falar em projeto, Mamed, como estão os seus projetos de shopping? Tá. Então, André, hoje a empresa completou agora 30 anos, dia 18 de agosto, né? Minha filha é formada em engenharia de produção, foi lá para Portugal fazer pós e tudo mais, depois ficou viajando na Europa. Aí quando voltou, falei, poxa, bacana, né? Tá preparada, ela vai ir depois. Aí quando eu assumi lá o centro de convenções, isso é bacana pra caramba, colocar, e eu lá na hora que estava assumindo lá com o governador, com o pessoal todo, eu falei, ó, e a Rafaela vai ficar aqui direto fazendo rodar o centro de convenções, né? Vai ficar full time aqui em Sergipe, coisa e tal. Ela não deu um pio, não falou nada, assumiu com dificuldade, porque é uma menina, morar fora do estado natal dela, deixar os amigos e tudo mais. Mas ela assumiu, foi crescendo. Nós tivemos vários embates, né, de governança, né, corporativa lá do centro de convenções. Ela, botando a posição dela, botava a minha. Ela tem uma personalidade forte pra caramba. Mas foi aos poucos. Hoje, assim, eu vou a Sergipe, eu sou o pai da Rafaela Mamed, né? Os caras que me conhecem lá ficam me sacaneando. Ah, chegou o pai da Rafaela Mamed. Ela agora é presidente de Destination lá, faz um trabalho espetacular lá no centro de convenções. E daqui a pouco, falei para ela, ó, daqui a pouco eu vou para o conselho e você vai assumir a empresa para fazer. E hoje a gente tem estudado, tem o projeto de Limeira, que talvez a gente consiga lançar agora ainda, finalize essa negociação que está complicada, e relance o shopping que sofreu por causa da pandemia, sofreu em virtude do proprietário não ter a governança necessária para segurar os lojistas na época difícil. Então os caras foram saindo, rescindindo o contrato e tudo mais. Hoje o shopping fechou, está fechado. Mas é uma localização espetacular. Tem uma oportunidade. Maravilhosa a localização. Tem uma oportunidade do lado assim, maravilhosa, né, que eu consegui reverter o negócio e vou encaixar ali para fazer uma área primária de 16 mil pessoas, mais ou menos, ao lado do negócio. E nós vamos relançar. E aí nós estamos também estudando 2 projetos lá em Pernambuco, um em Garanhuns, que vai ser um complexo, né? Hoje cedo eu estava numa reunião, eu falei, caramba, o horário. Aí fui correndo tomar banho e eu botei no Waze, né, no Google Maps, eu falei, não, eu chego no horário certo lá. Mas tive a reunião, saí, fiz lá meu exercício, saí, fiquei na reunião. E é um complexo semelhante ao Center Norte, né? Claro, menor porte, mas é o complexo do hotel, shopping, centro de convenções, bricolagem, um projeto bacana. Aí eu vou chamar um arquiteto que eu já estou pensando, qual arquiteto que eu vou chamar para fazer o projeto. Tem mais um outro projeto lá em Recife também, além de uma função que eu assumi agora, recente, né? Fui convidado para participar de uma hold, que a sede é em Dallas, nos Estados Unidos, é a Faction. A Faction ela está em 132 países. O foco principal dela é trabalhar com inteligência artificial, Smart City, Data Center. Então, ela está vindo para o Brasil agora em fevereiro, março desse ano, né? E a gente já tem feito aí um trabalho de prospecção grande para a entrada da Faction. Quando anunciar, ela já vai estar com, sei lá, 10 data centers fechados,
fechados, mais tantos contratos de Smart City já assegurados, mas tem no conteúdo dela, ela é uma hold, a Business World é aqui do Brasil, que representa ela na América do Sul, então a gente tem representatividade na América do Sul. E vai ser legal porque assim, ela abre um leque. Ela não presta dinheiro, não investe sozinha em nada, ela investe em projetos. Então, é feita uma análise do projeto, deu a TIR suficiente, né? E o projeto bem estruturado, o plano de negócio bem estruturado, ela investe, ela entra de sócio com o proprietário do projeto, né? Ou em andamento ou numa viabilidade no estudo de plano de negócio bem estruturado, que passa pela avaliação lá de uma empresa que foi contratada lá nos Estados Unidos para olhar todo o plano de negócio e criticar o plano de negócio. Então, a Faction vem com investimento na área portuária, na área de mineração. Eu botei uma pastinha para o meu lado, negócio para shopping centers, né, que é dinheiro continuado e crescente no tempo. Justo. E na aviação. Então, hoje no Brasil, são 5 diretores no Brasil. Vai ter a estrutura de São Paulo, a estrutura do Rio, que vai ser lá no meu escritório, a princípio. E talvez tenha um no Nordeste, outro em Santa Catarina. E assim, eu sou eu olhei assim no currículo, né? Falei, pô, foi Papai do Céu. Papai do Céu me ajudou, botou aqui o meu também aqui nesse. Mas estou entusiasmado. E eu até estava comentando com o André. Mas sabe que ele não ajuda os preparados, né? Ele Não, prepara os escolhidos. Então, é verdade, é a frase. E eu estava falando, quando eu fui convidado a participar, tem um grupo geral e tem um grupo reservado, né? E aí o CEO da empresa, que é o meu xará, que aí são 3 Antônios, né? A gente fica brincando, B1, B2 e B3, né? E ele falou, mas posso te colocar no outro grupo, só nosso lá? Aí eu falei, pode, pô. E o André falou, pô, eu, assim, sou muito grato a Deus, pô. Eu, assim, agradeço, eu acordo de manhã, ouço a homilia lá e, pô, agradeço pra caramba. E manda pros amigos. E manda pros amigos. Manda pros amigos. Eu ia te perguntar, quem é esse Antônio por trás dos negócios? Tem que contar também. Vou falar. E aí eu só assim, só finalizando, e aí quando ele me mandou o grupo Unidos por Deus. Pô, caramba, mas me deu assim sabe, eu até me emociono até agora. Me deu assim uma emoção, assim, eu falei, pô, caramba, meu Deus, eu fiquei agradecendo, eu falei, pô. E aí, conversando com todos eles, mas olha, a visão assim, humanitária assim, das pessoas todas, com a visão e a Faction também tem esse conteúdo, né? De mudar a vida das pessoas com a Smart City, da qualidade de vida. Que a Smart City não é só trazer a tecnologia, é trazer na questão hidrossanitária, de qualidade de vida, de melhoria, né, com as cidades, né, melhoria dos hospitais, das escolas públicas municipais. Mas, assim, são vários itens elencados na questão da Smart City. E o cara fala assim, olha, nós não vamos tirar emprego de ninguém, né? Pelo contrário, nós queremos dar emprego para as pessoas, né? Formar as pessoas de forma diferente, para que elas possam produzir mais e ganhar o seu pão de cada dia. Eu falei, cara, porra, aí não tem jeito, né? Fui lá pro quarto, chorei, agradeci ao Papai do Céu. Falei, pô, Papai do Céu sabe o que faz sabe o que faz sempre, né? E na hora certa, pô, na hora certa. E o Antônio Mamed é um cara, pai de 5 filhos, né? Sou apaixonado pelos meus filhos, né? Também é uma bênção que Deus me deu enorme, né? Todos eles são pessoas de coração bom, né? E assim, eu conheci um padre chamado Padre Guilhermo, né? Que era o italiano, né? E aí ele virou para mim uma vez conversando comigo, né? As primeiras vezes que eu estava em contato com ele, né? Ele olhando para mim, ele olhou. Aí ficou olhando assim nos olhos, assim como eu estou te olhando. E olhando. Ele falou, quando você quiser conhecer uma pessoa, olhe nos olhos dela. Porque os olhos falam tudo. E você tem uns olhos de pessoa boa.
né? E eu te abençoo. Legal. Aí eu falei, pô, já faleceu ele. Mas aí eu faço isso, eu olho nos olhos dos meus filhos assim, e aí você vê assim a pureza, né, daquela pessoa boa, de ajudar as pessoas, ter iniciativa, né? Isso é fantástico. Todos eles, cara, assim, é demais. Duvido se você passar em algum lugar e tiver Amanda, Rafaela, João, Tunico ou Maria Eduarda, está com a bolsa, alguma coisa, eles, posso te ajudar para pegar, para ajudar? São voluntários, né? E são pessoas, assim, eu sou a paixão deles, eles são a minha paixão, e a gente... E é isso, eu acho que família é um bem que Deus te deu, que Base de tudo. é a Nossa base de tudo. Senhora. Meu Deus do céu. Falar em família... Falando em família, Por favor, podemos? né? Por favor, afinal de contas... Ai, Um presente Ai, que da bacana. nossa família tô pra esperto. sua. Ah, pô, que bacana. Posso abrir, né? Pode, Com fica à vontade. certeza. Mamed, é porque o nosso 400 fios é um estouro, Mamed. É isso aí. Obrigadão, André. Que é isso, Pô, prazer é felicidade. nosso. Ô, Mamed, e pra gente encerrar, ó, aqui tem o meu livro também, por favor. Eu sei que você já ganhou, mas mais uma vez aqui, ó. Faço questão de te Autografado, não, dar. não botou porque- autografado não, eu quero autografar de novo, rapaz. Eu fui lá no lançamento do livro. Quer pegar aquele ali que já tá Esse aberto? aqui tá Tá aberto. esse aqui, tá legal. É. Tá aberto. Cadê aí? Tá? Tem a caneta aí? Tenho. Hoje é um dia, favor. um dia que a Pô. gente tem que... Mas que legal. E pra Obrigado, encerrar, obrigado só mesmo pra- pela oportunidade. Pois não, fala mesmo. Pra encerrar, Antônio, vamos deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão te ouvindo agora. Uma mensagem para tocar no coração dos brasileiros que estão te ouvindo. Cara, assim, é difícil, né? Mas eu acho que o que eu poderia deixar de mensagem é não deixe nunca de sonhar, pô, né? Não deixe nunca de sonhar, porque você sonha verdadeiramente, quando você sonha, você realiza, né? Você vê aqui a história do André no livro, né? E ele conta, ó, teve uma passagem que você contou aí no Instagram, né? Que você estava falando tua mãe, né? Enfim. E ela, não, porque talvez... Trocar o certo trocar pelo o certo duvidoso. aquela Verdade. coisa toda, e você seguiu lá no teu caminho, e hoje tá aí o resultado todo, né? Só que não... Só te corrigir, né? Você usou uma palavra ali que era talvez tiro, não sei. Você usou uma palavra que era fogo amigo. Fogo alguma amigo, coisa fogo assim. amigo. Não é fogo amigo, porra, né? A mãe... Tava, na verdade, na história de né? defender o Defender filho, o né? filho, Sim. né, cara? A gente que é pai, a gente sabe que, porra, a gente tira o nosso coração para dar para nossos filhos, né? Talvez ela, porra, filho, né? Porra, aqui tá mais fácil, vai por aqui, enfim. E aí a pessoa, quando sonha, verdadeiramente sonha, ela realiza. Então, o conselho que eu dou para as pessoas hoje, sonhe, não deixe nunca de sonhar. Sonhe, bote no papel, escreva. Tem uma passagem minha, 1995. Foi 95 ou 96, por aí. E aí eu tinha um nadador, me lembro do nome dele, um moreno alto. Não era o Xuxa, não. Gustavo Borges? Gustavo Borges. E aí eu, porra, vendo uma entrevista do Gustavo Borges, e ele falou o seguinte, que ele escrevia, que com 11 anos, mais ou menos, ele falou, pô, eu quero ser medalhista olímpico, né? Eu quero ganhar, quero disputar uma Olimpíada e quero ser medalhista olímpico. E ele, porra, sonhando aquilo, ser medalhista olímpico, aquela coisa toda. E ele escrevia, e eu boto isso no caderno, falo para meus filhos escrever, que aí você tem 4 frases, né? Força de vontade, objetivo, força de vontade, objetivo, paciência, força de vontade e vontade de vencer, né? Aí se você esmiuçar isso, né? O objetivo é o sonho, né? Talvez o André não tenha sonhado de ser o André hoje da First Class, a maior empresa de franquia cameba do Brasil, talvez a maior do mundo, né?
Mas ele foi buscando os objetivos dele. E aí, com os objetivos, trabalho sério, tudo que ele fala no Instagram e comenta com as pessoas e tudo mais, ele foi de coração bom. E todo mundo que tem um coração bom é abençoado e vai embora. Então, objetivo, eu tracei meu objetivo. Porra, paciência, né? Assim, sempre no tempo de Deus. 96, porra, né? 2025, quase 30 anos, né? E você olha para trás, né? Verdade. As pessoas falam assim, o cara agora é um cara de sucesso, mas lembra dos tombos dele, só lembra das cachaças, né? Os tombos, arranhões, meu Deus do céu, como é que eu vou virar isso? Porra, dívida, aquela coisa toda. Objetivo, paciência, tem que ter paciência, não pode entrar em desespero, tem que continuar seu objetivo, tem que força de vontade, que você tem que ter resiliência para todo dia você renascer, né? E aí eu, acompanho para cá já o livro, né? Então, tudo que eu penso, ele pensa, da mesma forma, né? Porque o varejo é aquilo, o trabalho é aquilo. Todo dia tem uma bronca. Você vai dormir e, cara, tem que botar os seus objetivos ali, resultados, né? Tentar resolver o máximo de pendências durante o teu dia e tudo mais. E força de vontade de vencer. Legal. Senão você não tem... a vida fica sem sentido. Então, sonhe. Tenha escrito lá, escreve todo dia para jogar para o universo. Meu objetivo é esse assim. Quando o desespero cair, você sabe que tem que ter paciência, tem que ter força de vontade, tem que ter vontade de vencer. Então, eu gravei essas palavras e desde aquela vez eu boto no meu caderno, objetivo, paciência. E eu passo para os meus filhos. Se você perguntar a todos eles, qual é o objetivo, você fosse vontade de vencer. Legal. Né? E é isso. Bom, vamos encerrar agora. Do fundo do meu coração, meu muito obrigado, meu amigo, eu te agradeço, por essa oportunidade ímpar de estar com você. Um super prazer. Prazer enorme. Muitos ensinamentos e é muito legal ver como você chegou até aqui, porque assim, são 30 anos de história e dá pra ver através dessa história... Mais de 30. 30 anos tem a empresa, né? É isso aí. E ver por que você chegou aqui, né? Porque você tem muita verdade, tem a fé, tem a disciplina, tem tudo isso que você passou aqui pra gente. Foi uma troca super legal. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui trocando com a gente. Agradeço você, agradeço o Andrezinho. Andrezinho, a gente tem uma amizade aí já bastante tempo, acompanho a trajetória dele. O que eu falei das lojas, né, a identidade das lojas, né, que você vê o perfil das pessoas, são muito parecidos, os vendedores, a alegria com que as pessoas falam, do conhecimento do produto. Isso é muito bacana, isso é uma bênção que a gente tem que agradecer todo dia. E é o que eu faço. E aí botei ele no grupo. Vou te botar agora no grupo de oração, que eu boto lá todo dia lá. E vou falar uma coisa para vocês aqui, olhando para a câmera. Esse daqui é meu amigo desde a época que a First Class era No Class. Valeu? Desde a época que você tinha cabelo. Desde que eu tinha cabelo. Valeu, gente. Obrigado. Gente, um abraço. obrigada. Um abraço. Obrigado, querido.